Fala pessoal, e aí, beleza? Espero que estejam 100%. Bora resolver mais um tiquinho de questão? Vamos resolver agora questões da Lei 10.826, o Estatuto do Desarmamento. Vamos utilizar novamente o aplicativo aí do Que Concursos, minha indicação pessoal para vocês como melhor ferramenta de solução de questões do mercado. E aí, utilizando essa plataforma, vamos iniciar a solução de questões. Deixa eu tirar meu rosto aqui da frente. Aí. Questão número 1. Em conformidade com o disposto na Lei Federal 10.826 de 2003, são vedadas a fabricação, a venda, a comercialização e a importação de brinquedos, réplicas e simulacros de arma de fogo, que com estas possam se confundir, excetuando-se os destinados à instrução, ao adestramento ou à coleção de usuários autorizado, nas condições fixadas por qual órgão competente. Então, a gente já arrisca aqui de cara que Polícia Militar Estadual não tem competência nenhuma no SINARM, não tem competência nenhuma no Estatuto do Desarmamento, a Secretaria de Segurança Pública também não tem, o governador do estado também não tem, e aí fica a dúvida, será a Polícia Federal ou será Comando do Exército? Quando se tratar de proibição de comercialização e tudo mais, a gente tem que ter ideia de que essa proibição, antes mesmo dela ser regulamentada pelo SINARM, que é no âmbito da Polícia Federal, o Comando do Exército é que faz o trabalho técnico e científico em cima das armas de fogo no Brasil. Então, é ele também que faz a liberação dos caçadores, atiradores e colecionadores. E quando a gente fala que atirador, caçador e colecionador, e a gente percebe que existe uma simetria entre adestramento de instituição, né, policial para utilização aí de armas de brinquedo. Então, nessa simetria, a gente induz que será o Comando do Exército e não a Polícia Federal. Vai estar lá na Lei 10.826, texto seco de lei, trazendo que é a competência do Comando do Exército fixar essas condições. Então, vamos marcar aí a letra E como a certa e vamos ver no que vai dar. Beleza, é o Comando do Exército que vai fixar as condições para instrução, adestramento e coleção. Olha aí, ó, colecionadores, coleção de brinquedos de arma semelhantes à arma de fogo, conhecidos aí como simulacros. Vamos analisar a questão aí da banca Gualimp do ano de 2019. A Lei 10.826 dispõe que o Sistema Nacional de Armas, SINARM, instituído no Ministério da Justiça, no âmbito da Polícia Federal, tem circunscrição em todo o território nacional. Sobre o SINARM, assinale a alternativa correta. Então, está pedindo aí para a gente ver qual é a alternativa correta em relação às competências do SINARM, né? Letra A, vem trazendo a seguinte assertiva. Não é competência do SINARM, e sim da Polícia Militar, efetuar cadastro mediante registro dos produtores, atacadistas, varejistas, exportadores e importadores autorizados de arma de fogo, acessório e munição. Opa, Polícia Militar não tem competência nenhuma dentro da Lei 10.826. Então, está incorreta a questão. É sim, competência do SINARM. E quem vai realizar isso vai ser a Polícia Federal. É de competência do SINARM informar as secretarias de segurança pública dos estados e do Distrito Federal os registros e autorizações de porte de arma de fogo nos respectivos territórios, bem como manter o cadastro atualizado para consulta. Competência, sim, do SINARM, e a resposta correta será a letra B. Antes de existir a Lei 10.826, cada estado dispunha sobre a regulamentação de armas em cada um. Então, o sistema de armas de Minas Gerais existia, o sistema de São Paulo, o sistema de Rio, cada sistema era separado. Com a Lei 10.826, veio unificando todas essas competências no SINARM, que é no âmbito da Polícia Federal, dentro do Ministério da Justiça. Então, o SINARM ele tem competência em todo o território nacional. E como ele puxou essas competências dos estados para ele, é
obrigação dele, é competência dele informá-los a respeito dos arquivos de armas, bem como manter o cadastro atualizado para consulta. Então, o SINARM tem essa competência de informar as secretarias de segurança a respeito aí dos registros e autorizações de porte de armas nos respectivos territórios. O SINARM nunca expede autorização para a compra de arma de fogo. Esse nunca aqui está errado, né? O SINARM expede, sim, autorização para a compra de arma de fogo. Ele expede para quem? Para os que vão deter arma de fogo de uso permitido. O cadastro de armas de fogo produzidas, importadas e vendidas no país não é de competência do SINARM. O cadastro é, sim, de competência do SINARM. Este não aqui tornou a questão incorreta. Então, a alternativa certa, letra B. Vamos verificar aí se está de acordo com o nosso estudo. Letra B. Parabéns, nós acertamos. Bora para a próxima questão. Anulada. Essa aqui trata de um decreto, né, que foi inserido aí em 2019 pelo governo Bolsonaro. Não vai cair na nossa prova, né? Polícia Penal, Polícia Militar, Polícia Civil não costuma cobrar esse decreto de Minas Gerais, né? Não vamos saltar essa questão. E vamos aí para a questão. Vamos saltar essa também. Uma questão que eu já resolvi. Pular para umas que não resolvi, que dá para entender e interpretar a matéria de uma forma mais ampla. Espera aí só um minutinho, gente. Essa aqui que eu resolvi errado. Vamos lá. A banca Sesgran Rio, de 2010. Opa, essa questão aqui está bem desatualizada, né? Deixa eu colocar o ano aqui das questões para não ter questão fora de época. Espera aí só um minutinho. Isso aqui já resolvemos, anulada. Então, vamos resolver essa aqui da CESP, Sebrae de 2019. Em relação ao Estatuto do Desarmamento, vamos julgar o item a seguir. Em uma operação da PRF, foram encontradas no veículo de Sandro munições de arma de fogo de uso permitido e no veículo de Eurípides munições de uso restrito. Nenhum deles tinha autorização para o transporte desses artefatos. Nessa situação, considerando-se o previsto no Estatuto de Desarmamento, Sandro responderá por infração administrativa e Eurípides responderá por crime. Errado, né? Os dois vão responder por crime, cada um do seu tipo penal. Aquele que está com munição, Sandro, de uso permitido, responde lá pelo artigo 12. Já o Eurípides, como está com munição de uso restrito, já vai responder lá pelo artigo 12, 13, 14, 15, né? 16, salvo engano, 16, que é o porte ou posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, pois o Estatuto do Desarmamento, eles considera como arma de fogo não só as armas propriamente ditas, mas também as munições e os acessórios. Banca da Prefeitura de Teresina, no CEP 2019. Vamos só padronizar aqui para quem quiser tentar resolver, dá um pause, e aí a gente resolve agora juntos. Com base no Estatuto do Desarmamento, assinale a alternativa correta. Para adquirir arma de fogo de uso restrito, o interessado deverá, além de declarar a efetiva necessidade, atender, dentre outros requisitos, a comprovação da idoneidade, com a apresentação de certidões negativas de antecedentes criminais fornecidas pela Justiça Federal, Estadual, Militar e Eleitoral, e de não estar respondendo a inquérito policial ou a processo criminal, que poderão ser fornecidos por meios eletrônicos. Opa, estaria bonitinha a questão se aqui não estivesse uso restrito. Seria para arma de fogo de uso permitido. Alternativa A, falsa. O Ministério da Justiça disciplinará a forma e as condições do credenciamento dos policiais pela Polícia Civil de cada estado para a comprovação da aptidão psicológica e da capacidade técnica no manuseio de arma de fogo. Opa, não é o Ministério da Justiça, né? Não será o Ministério da Justiça. Será quem? A Polícia Federal. Questão aí, falsa.
A posse irregular de arma de fogo de uso permitido e o porte ilegal de arma de fogo de uso permitido são crimes que apresentam as mesmas penas, tanto que constituem o mesmo tipo penal. Opa, essa questão aqui está falsa. A posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Posse é o cara ter dentro da casa dele, sendo ele lá o morador. E o porte de uso permitido, ele andar na rua. Nestes dois casos, existem tipos penais diferentes. Então, eles não são punidos pelo mesmo crime. Aqui será aí a pena de detenção, aqui será a pena aí de reclusão. São penas diferentes. Em relação ao crime de comércio ilegal de arma de fogo, equipara essa atividade comercial industrial para efeito desse artigo qualquer forma de prestação de serviços, fabricação ou comércio regular ou clandestino, inclusive o exercido em residência. Opa, inclusive o exercido em residência, certinho. O crime aí de comércio ilegal não tem que ter necessariamente um comércio legalmente formado. Pode ser um comércio clandestino, inclusive exercido em residência. Nossa alternativa certa vai ser a letra D. Vamos aí para a letra E, achar o erro. Possuir apenas munição de uso permitido, em desacordo com a determinação legal regulamentar no interior de sua residência ou dependência, não configura crime. Opa, configura sim. O Estatuto do Desarmamento considera como crime, como objeto proibido, né, como arma de fogo, não apenas as armas de fogo propriamente dita, mas os acessórios e munições. Então, a nossa alternativa correta aí é a letra D. Vamos ver se a gente acertou. Aí, bora para a próxima. Questãozinha aí pequenininha, bem tranquila. Dá um pause, tenta resolver junto, tenta resolver sozinho e vamos lá. De acordo com a Lei 10.826, Estatuto do Desarmamento, o sujeito que for preso em via pública portando arma de fogo, que não contém mecanismo de acionamento, terá sua conduta considerada como atípica em razão do Instituto. Opa, então aí já está misturando duas matérias, né? Está aí misturando o nosso conceito lá do direito penal de crime tentado, de crime consumado, de crime impossível, de erro sobre elemento do tipo. E aí, qual será a alternativa correta? Então vamos lá. O sujeito, a questão já vem te contando que é uma conduta atípica. Beleza. Então não será considerado crime. Mas por qual razão? O sujeito que for preso em via pública portando arma de fogo, que não contém mecanismo de acionamento, será considerado qual tipo de crime? Qual tipo de instituto despenalizador? Então vamos lá. Legítima defesa, a gente já corta, né? Não tem como ser legítima defesa, porque a legítima defesa não se aplica nessa questão. Vamos deixar o crime impossível para o final, hein? Erro sobre elemento do tipo, ele queria praticar uma conduta e praticou outra, ou seja, ele errou quanto a um dos elementos que constituem o tipo penal? Não, ele queria andar com a arma, ele andou com a arma. Então, não vai ser erro sobre elemento do tipo. Discriminante putativa, que vai acontecer quando ocorre a ilusão da realidade, né? Ele acha que ele está certo e ele age errado, ou ele age que está errado e deixa de agir e, na verdade, ele tinha que ter agido. Então, essa discriminante putativa também não vai ser o caso. Crime impossível, relação de causalidade. A relação de causalidade, ela vai entrar lá no nexo causal, em que o tipo penal ele vai deixar de existir devido a o nexo causal estar rompido, né? A tipicidade. Ele vai ser rompido pela relação de causalidade, também chamada aí de nexo causal. Neste caso aqui, não vai ser a relação de causalidade, porque não ocorreu nenhuma das causas que excluem o nexo causal, certo? No nexo causal, a gente tem que verificar certas teorias, tipo da autoria coletiva, do, dos elementos pré-existentes, dos elementos concomitantes e supervenientes. Não é o caso. O crime impossível, ele é o seguinte: na absoluta impropriedade do objeto ou na eficácia absoluta do meio, o crime é impossível, então a ação é atípica. Opa, por não se tratar de arma de fogo,
por não se tratar de arma de fogo, porque não tem mecanismo de acionamento, e como não tem mecanismo de acionamento, não tem capacidade para propelir projéteis, vamos marcar aí crime impossível, porque o meio utilizado é impróprio. Então, alternativa correta, letra B. Essa questão aqui ela é meio estranha, mas vamos tentar responder ela junto. Aí é da banca FGV. Dá uma olhada aí nas alternativas, desci um pouquinho, dá uma olhada nas opções a ser marcadas, e vamos lá. Pausou, tenta resolver, e vamos resolver junto agora. De acordo com as previsões da Lei de Armas, 10.826, assinale as alternativas a seguir. A posse isolada de grande quantidade de munições de uso permitido, em desacordo com as determinações legais ou regulamentares, quando desacompanhadas da apreensão de arma de fogo, não constitui crime. Opa, como já visto, a posse de munição se equipara à posse de armamento e se constitui, sim, crime. Então, a número 1 está errada, falsa. A cessão, mesmo que gratuita, de arma de fogo de uso restrito, sem autorização e desacordo com determinação legal ou regulamentar, configura crime, punido com a mesma sanção penal daquele que transporta arma de fogo de calibre permitido com numeração suprimida. Opa, olha aí, aquele que cedeu, ainda que gratuitamente, arma de fogo de uso restrito, comete a mesma pena daquele que transporta arma de fogo de calibre permitido com numeração suprimida? Sim, os dois serão as armas de fogo e, no caso, as de uso permitido, né, que tiver suas características, a sua numeração suprimida, raspada, ela terá a responsabilização pelo seu transporte, pela sua guarda, como se fosse de uso restrito. Então, a alternativa 2 está correta. O crime de disparo de arma de fogo é expressamente subsidiário, somente havendo punição do agente caso a finalidade com o disparo não seja a prática de outro crime. Está perfeitamente adequado à Lei 10.826, visto que o próprio tipo penal de disparo de arma de fogo alega em seu final que só ocorrerá esse crime se o indivíduo não tiver como objetivo a prática de outro crime. Então, quando ele fala só é isso, se não ocorrer aquilo, é uma expressão subsidiária. Então, a alternativa 3 está correta. Então, pelos estudos, 2 e 3 está correta. Vamos ver? 2 e 3 estão corretas. Vamos responder e acertamos. Dá até um friozinho na barriga, né? Vai que a gente erra. Próxima questão da banca CESP. Tenta resolver aí e vamos que vamos. O porte de arma de fogo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, ainda que a arma esteja desmuniciada ou comprovadamente inapta a realizar disparo, configura delito de porte legal de arma de fogo. Opa! Como é um crime que exige perícia na arma de fogo, se for comprovado que ela não tem capacidade para propelir projéteis, ou seja, ela é inapta a realizar disparos, não ocorrerá o crime. Não ocorrendo o crime, não vai se configurar o delito de porte legal de arma de fogo. Então, a questão está errada. Vamos marcar o errado e ainda bem que acertamos, né? Bora para a próxima. Ó, bem pequenininha. Vamos lá, hein? O crime de porte de arma de fogo é crime de perigo concreto. Crime de perigo concreto. E aí, quais são os crimes de perigo abstrato? Quais são os crimes de perigo concreto? Quais são os crimes materiais? Quais são os crimes formais? Nó, bateu aquela dúvida, né? Simplificando a sua vida. Quando lá na lei vem trazendo o seguinte, que simplesmente a conduta em si configura um crime, e este crime ele não necessariamente deve ser comprovada, não tem que ser comprovada que ele atingiu a paz pública, a incolumidade, o patrimônio de outrem, esse crime é de perigo abstrato. Por exemplo, o crime de possuir pequena quantidade de droga para consumo pessoal é um crime de perigo abstrato, porque já é subentendido
já é subentendido de que esse crime traz malefícios para a sociedade. Então, não necessita lá colocar o seguinte: portar para consumo próprio drogas em pequena quantidade, expondo a perigo a alguém. Opa, quando coloca assim, expondo perigo a alguém, quando você avalia o tipo penal, opa, esse perigo deixa de ser abstrato e passa a ser concreto, porque a própria lei veio falando que naquela conduta só será crime se expor a perigo a alguém ou alguma coisa, como, por exemplo, o crime de conduzir embarcação, aeronave ou veículo de transporte coletivo sob o efeito da droga, gerando perigo à propriedade e à incolumidade pública, né? Igual a gente viu lá na lei de drogas. Opa, então o porte de arma de fogo é um perigo concreto? Não, ele é perigo abstrato. Por que ele é abstrato? Porque lá no tipo penal dele não está falando assim, ó, portar arma de fogo gerando perigo a alguém. Não, está simplesmente portar arma de fogo. Não exigiu um resultado naturalístico. Não exigiu que modificasse a realidade. Basta apenas o porte da arma de fogo de uso, né, uso proibido, uso permitido ou restrito. Então, aqui está errado. Próxima questão, vamos marcar aí certo ou errado. Se o objeto mediante o qual foi praticado o crime de posse de arma de fogo for uma arma de fogo com numeração suprimida pelo sujeito, ocorrerá o concurso formal de delitos entre a posse e a supressão. Errado, né? Vai ter aí simplesmente a aplicação da arma de fogo, independente do calibre, pelo, pelo, pela supressão, né? E vai ser, no caso, considerado o crime aí de a forma equiparada ao porte e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito. Então, está errado. Próxima questão. Vamos lá, hein? Questãozinha aí super pertinente. Deixa eu dar uma baixada aqui. Tenta ver aí, dá um pause, dá uma olhada aqui embaixo, dá uma olhada aí nas suas questões e vamos resolver junto. A Lei 10.826 estabelece que os integrantes do quadro efetivo de agentes e guardas prisionais podem portar arma de fogo de propriedade particular ou fornecido pela respectiva corporação ou instituição, mesmo fora de serviço, desde que estejam. Então, aqui está perguntando quais são as condições que vão possibilitar que o agente prisional, né, eles vão poder portar arma de fogo particular ou fornecida pela instituição, mesmo que fora do serviço. Lembrando que a gente está tratando de um termo antigo, né? Hoje, Polícia Penal. Então, vamos lá. Eles têm que estar excluídos do regime de dedicação exclusiva? Não, eles têm que estar incluídos. Então, a número 1 que já está falsa. Eles devem ter aí do seu dispositivo, do órgão, regime de dedicação exclusiva. Sujeitos à formação funcional nos termos do regulamento? Perfeito. Eles sim devem estar sujeitos à formação funcional. Inclusive, uma das fases do concurso da Polícia Penal de Minas Gerais, que vai acontecer aí início de janeiro, vai ser o curso. O curso de formação ele é parte do concurso. Subordinados a mecanismos de fiscalização e controle interno. Certinho. Aqui a banca tentaria mudar aqui para externo, mas esses mecanismos de fiscalização e controle são internos, ou seja, deve existir uma corregedoria interna para apurar os fatos envolvendo arma de fogo. Então, 1 errado, 2 e 3 certo. Vamos cruzar os dedos e parabéns, nós acertamos. Próxima questão. Questão aí da Prefeitura de Valinhos, de São Paulo, questão de 2019. Nos moldes do que estabelece a Lei 10.826, o certificado de registro de arma de fogo em geral, que será precedido de autorização do SINARM, será expedido por quem? Então, o registro de arma de fogo em geral, quer dizer, em regra, é expedido pela Polícia Civil? Não, a gente já corta. Polícia Militar? Não. Guardas municipais? Também não, né? Fica na dúvida entre a Polícia Federal e o Exército. Dica para vocês nunca errarem isso. As competências, em regra,
trazidas pela Lei 10.826 são todas da Polícia Federal, porque ela que vai ser a mão de obra do SINAR. As exceções serão o Exército. Então, em geral, está perguntando sobre a regra, e a regra é a Polícia Federal. Então, vamos marcar sem medo a letra A e vamos para a próxima questão. Ó, tenta resolver aí, vamos que vamos. De acordo com o artigo 10 do Estatuto do Desarmamento, que dispõe sobre o registro, posse e comercialização de armas de fogo e munição do SINAR, a autorização para o porte de arma de fogo de uso permitido em todo o território nacional é de competência de quem? Polícia Civil hoje em dia corta, Polícia Estadual também, Polícia Militar tampouco, sobrou aí a competência de regra, e a competência de regra é da Polícia Federal. Então, questãozinha bem simples, né? Tomara que venha só questões dessas. E vamos que vamos. Uma questão um pouco mais complexa, tratando aí, né, das exceções daqueles que podem portar arma de fogo. Analise as assertivas abaixo, com base na Lei 10.826, de 22 de dezembro de 2003, que dispõe sobre o registro, posse e comercialização de arma de fogo e munição, sobre o Sistema Nacional de Armas e define crimes e dá outras providências. Então, vamos ver quais opções dessas estão certas e depois vamos marcar as assertivas. É permitido o porte de arma de fogo em todo o território nacional para os integrantes das Forças Armadas. Positivo. Forças Armadas, polícias no geral, Polícia Militar, Federal, Civil, né, Rodoviária Federal, agentes operacionais da ABIN e Polícia do Senado e Polícia da Câmara dos Deputados terão o seu porte de armas em todo o território nacional. Então, a número 1 está correta. Para adquirir armas de fogo de uso permitido, o interessado deverá comprovar capacidade técnica e aptidão psicológica para o manuseio de arma de fogo, sendo dispensada a apresentação de documento probatório de ocupação lícita e residência certa. Opa, sendo dispensada essa apresentação, negativo, né? Essa apresentação, ela é um dos requisitos. Quais são os 3 requisitos? Aptidão psicológica e capacidade técnica, comprovação de ocupação lícita e residência certa e comprovação de idoneidade moral com apresentação de documentos negativos, né? Então, a alternativa está incorreta. Os integrantes do quadro efetivo de agentes e guardas prisionais poderão portar arma de fogo de propriedade particular ou fornecida pela respectiva corporação ou instituição, mesmo que fora de serviço, desde que estejam submetidos a regime de dedicação exclusiva. Perfeito. Embora não seja apenas este o requisito estabelecido lá na 10.826, mas sim, eles devem estar sujeitos a regime de dedicação exclusiva. A autorização para o porte de arma de fogo de uso permitido em todo o território nacional é de competência da Polícia Civil e da Polícia Federal e somente será concedida após autorização do SINAR. Opa, Polícia Civil não tem competência nenhuma dentro da Lei 10.826, única e exclusivamente da Polícia Federal neste caso, após a autorização do SINAR. Então, a alternativa número 4 está incorreta. Então, temos aí um VF. Vamos ver aí, a 2 e 4 estão, a 1 e 3, né, estão corretas. 1 e 3 estão corretas. Vamos verificar. São corretas apenas a 1 e 3. Nós acertamos. Bora para a próxima questão. Agente penitenciário, banca FEPESI, de 2019. Dá uma olhada aí na questão, tenta resolver sozinho e vamos embora. De acordo com o Estatuto do Desarmamento, 10.826, compete ao Sistema Nacional de Armas, o SINAR. Opa, então está perguntando quais são as competências do SINAR. Cadastrar os armeiros em atividade no país, bem como conceder licença para atividade? Perfeito. A única atividade que o SINAR emite licença é a atividade de armeiro. Então, é ela que cadastra e é ela que emite licença. Beleza? Certinho. Identificar as características e a propriedade da arma de fogo mediante cadastro. Perfeito, também é competência aí do SINAR. Lembrando que o trabalho técnico-científico para classificar as armas como de uso proibido, restrito, permitido, é do Exército. Aqui ela só vai identificar as características e a propriedade das armas de fogo.
cadastrar as apreensões de arma de fogo, inclusive as vinculadas em procedimentos policiais e judiciais. Perfeito. Inclusive estas aqui, vinculadas a procedimentos policiais e judiciais. A prova tentaria confundir vocês colocando exclusive, e aí ficaria errada a questão. Cadastrar as armas de fogo produzidas, importadas e vendidas no país e no exterior. Sim, é ela que cadastra essas armas de fogo. É ela que vai cadastrar as armas de fogo produzidas, importadas e vendidas no país. Então, todas aí são competências do SINARM. Vamos ver se a gente errou ou se a gente acertou. 1, 2, 3 e 4. Erramos. Olha aí. 1, 2 e 3. A 4 aqui vai estar falando que é a competência do Exército. Vamos dar uma olhada. Hum, 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 hum. Aqui, ó. Infelizmente, eu viajei na maionese aqui e a resposta correta é a letra E. É a letra... Opa, peraí que eu não viajei não. Parece que eu acertei aqui. Peraí. Cadê? Ah, tá. Engoli uma palavrinha aí e errei bonito. O erro da questão aqui está aqui simplesmente no finalzinho e no exterior. A questão finaliza aqui, ó. Cadastrar armas de fogo produzidas, importadas e vendidas no país, no exterior, está incorreto. Perdoe a baianada que eu dei aí com vocês. Questão 1, 2 e 3. A 4 aí, pegadinha bem no final, caí nela igual o ganso tomando tiro no peito. Então, alternativa correta, letra A. Serão certas a 1, 2 e 3. No exterior, não é competência do SINARM. Claro, né? Ler o trem depressa, perde na qualidade da solução da questão. Bora para a próxima. Essa a gente não erra mais. Conforme dispõe a Lei 10.826, a posse irregular de arma de fogo de uso permitido possuir manter sob sua guarda arma de fogo, acessório e munição de uso permitido, em desacordo com determinação legal regulamentar, no interior de sua residência ou dependência desta, ou ainda no seu local de trabalho, desde que seja o titular ou responsável legal do estabelecimento ou empresa, constitui crime punível com qual pena? Então, a gente já sabe que a posse irregular de arma de fogo de uso permitido é pena de detenção. Então, a gente já está excluindo todas as penas de reclusão. Quando a pena máxima for superior a 2 anos, ele não vai admitir alguns institutos, como a transação penal, lá da Lei 9.099, que é o que não acontece. Então, vamos marcar letra A, detenção de 1 a 2 anos, porque a transação penal ela é impossível, ó, errei de novo, melhor parar por aqui que eu já estou errando os trem todo. De 1 a 3 anos, não é de 1 a 2 anos, de 1 a 3 anos. Não vai caber a transação penal neste crime, porque a pena máxima é superior a 2 anos, mas vai caber aí suspensão condicional do processo, porque a pena mínima é igual ou inferior a 1 ano. Beleza? Felizmente aí, erramos duas aí em conjunto. Pena da posse irregular de arma de fogo, detenção de 1 a 3 anos e multa. Vou parar por hoje. Tem que tomar um banho ali, agilizar umas coisas. Tamo junto. Errar é humano. Tamo aí para aprender. Se Deus quiser, vamos progredindo junto. Valeu? Tamo junto.